Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concede, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, louvando, adorando e bendizendo ao teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida dos irmãos, por esta igreja, e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, daqueles que não estão, e que o Senhor aquiete a nossa mente, o nosso coração nesse instante, nesse momento, para ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra. Ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos aprender da tua palavra e, acima de tudo, praticá-la para a glória do Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, da tua bondade sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como viver a vida cristã? Esse é o tema que eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã. Como viver a vida cristã? O Senhor Jesus disse certa vez, lá em João 17, na conhecida oração, que ficou conhecida como oração sacerdotal. João 17, versículo 16, Jesus disse o seguinte: eles não são do mundo, como também eu não sou. Repetindo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa oração, esse texto é bastante conhecido. Jesus estava reunido com seus discípulos. Ele sabia que estava se aproximando o momento de ir para a cruz, de sofrer, de morrer pelos nossos pecados. E ele ora pelos discípulos. E interessante que os discípulos iniciais estão sendo contemplados naquela oração, e nós também. Porque Jesus disse que naquela oração que orava não apenas pelos seus primeiros discípulos, mas por todos aqueles que viessem a crer. Nós estávamos, de alguma medida, contemplados naquela oração de João 17. Mas lá Jesus diz que nós não somos do mundo, como também ele não é. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Isso significa que devemos ter um estilo de vida diferente aqui na terra. O apóstolo Pedro diz que nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. A nossa casa permanente não é aqui. Essa semana mesmo faleceu uma irmã aqui da igreja. Estamos de passagem, somos forasteiros, peregrinos, mas enquanto isso não acontece, nós temos o desafio de aprender a viver conforme o Senhor quer, conforme Ele deseja. É preciso que nós saibamos como viver a vida cristã, vivendo segundo a sua vontade, andando nos seus caminhos, fazendo aquilo que lhe agrada. Pensando nisso, então nessa manhã eu gostaria de tratar sobre este tema que aparece aí no boletim de vocês: como viver a vida cristã. O texto que lemos apresenta algumas verdades importantes e esclarecedoras a esse respeito. Na verdade, esse texto ele é bastante conhecido, pequeno, porém extremamente profundo. Às vezes nós deixamos passar algumas pérolas, algumas coisas preciosas em textos conhecidos por acharmos que já o conhecemos. Por exemplo, se eu fosse pregar aqui em João 3,16,
Eu teria muita dificuldade de chamar a sua atenção, porque nós já conhecemos o texto de João 3,16. Talvez o que nós não conheçamos também seja o tamanho e a profundidade do Deus que fala que nos amou de tal maneira. Esse é um daqueles casos, daqueles textos que são bastante conhecidos, pequenos e extremamente profundos para a nossa vida. Veja que interessante, João Calvino, comentando sobre esse texto, ele disse o seguinte: ele é o resumo da vida cristã. João Calvino é o exegeta da Reforma, o grande pensador do século XVI, nascido em 1509 e falecido em 1564. E comentando Romanos 12, 1 e 2, ele disse que esse texto é o resumo da vida cristã. Observe, são apenas 2 versículos, 2, mas os irmãos vão perceber a profundidade que essas palavras contêm. Antes de entrarmos na passagem propriamente dita, permitam-me falar um pouco sobre a carta aos Romanos, contextualizar os irmãos, situá-los, para que nós entendamos em que momento ou em que contexto Paulo escreveu esse texto. Veja que interessante, a carta aos Romanos, ela tem 16 capítulos, e ela está dividida em 2 grandes partes, em 2 grandes blocos. Capítulos 1 a 11 é a parte teórica da carta, e capítulos 12 a 16 é a parte prática da carta. Essa é uma característica do apóstolo Paulo. Primeiro, ele conceitua, ele fala da doutrina e depois ele mostra a parte prática. O que é que nós devemos fazer com aquilo que ele ensinou? Então veja que interessante. Na primeira parte, capítulos 1 a 11, a parte teórica da carta, Paulo fala de assuntos muito interessantes, inclusive complexos, difíceis aqui na carta. Ele fala, por exemplo, nos capítulos 1 a 11, sobre a universalidade do pecado. Capítulo 3, quando ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois, no capítulo 5, ele fala sobre a justificação pela fé. Romanos 5:1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também fala sobre reconciliação com Deus, sobre a lei de Deus. No capítulo 8 ele fala sobre a predestinação, lembra da predestinação? Um assunto complexo, difícil, polêmico inclusive, sobre a predestinação. Romanos 8, 28, ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo também fala sobre a eleição no capítulo 9, lembra dos gêmeos, Esaú e Jacó? Quando Paulo diz: não eram gêmeos ainda nascidos, mas Deus já havia dito: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Paulo também fala sobre a soberania de Deus, quando é dito que Deus levantou o faraó, lá no Antigo Testamento, para mostrar o seu poder, a sua graça, a sua soberania. Então, observem, assuntos muito importantes e complexos de serem compreendidos, inclusive. Depois, se vocês observarem o nosso texto, capítulo 12, versículo 1, é exatamente a divisória para a segunda parte. Nos capítulos 1 a 11, portanto, ele vai trazendo doutrinas, ensinos, preceitos, conceitos, e no capítulo 12, versículo 1, ele começa com uma palavra: rogo-vos, pois. A ideia de Paulo é, diante de tudo aquilo que eu falei nos capítulos 1 a 11, agora é como vocês vivem, é como o que vocês devem fazer com tudo aquilo que eu ensinei. É a parte prática da carta. Porque a nossa vida é assim, nós precisamos aprender o conceito, saber o que precisamos fazer e fazer. Eu ouvi uma definição de sabedoria, por exemplo, muito interessante, que diz assim: o que é sabedoria? Sabedoria é saber o que deve ser feito e fazer. Ponto final. O problema é fazer. O problema é fazer. Porque saber, a gente sabe.
Irmãos, as nossas crianças sabem que mentira é errado, que desobedecer os pais é errado. O meu filho, quando criança, o Daniel, ele sabia. Quando ele aprontava alguma na escola, que eu ia buscá-lo e a diretora me chamava, ele já ficava todo desconfiado. Ele sabia, então, na verdade, sabedoria é saber o que deve ser feito e fazer. O problema é fazer. O problema é o que eu faço com aquilo que eu sei. Então, Paulo vai mostrar aqui, ele termina a primeira parte e agora começa a segunda, aplicando, dizendo: o que você faz? O que eu faço? Quais as implicações das doutrinas que aprendemos? E é exatamente aqui, a partir do versículo 1, que Paulo vai nos mostrar como viver a vida cristã. E o apóstolo nos ensina 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Até o final da pregação eu falo noite, porque lá na Praia Grande os cultos são à noite, então eu estou sempre acostumado com noite, então até o final da pregação eu falo nessa noite, mas é manhã, nós estamos na manhã ainda. 3 verdades sobre como viver a vida cristã. Primeira, adorando a Deus, é o que Paulo vai nos ensinar. Como viver a vida cristã, adorando a Deus. Veja aí o verso 1 do nosso texto. São apenas 2 versículos, mas a gente vai extrair aqui os detalhes e as verdades dessa preciosa passagem das Escrituras. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, nesse primeiro versículo, Paulo está nos mostrando a maneira correta, a forma como nós devemos adorar a Deus. Como eu falei para vocês, ele começa com essa expressão, rogo-vos, pois. Esse pois aqui indica essa partícula conclusiva. Esse pois, ele nas entrelinhas, ele está dizendo, diante de tudo aquilo que eu falei, nos capítulos 1 a 11, rogo-vos, pois. Ou seja, pratiquem aquilo que eu conceituei. E o primeiro valor que ele fala aqui é sobre adoração. Essa palavra rogo-vos aqui também é interessante porque geralmente quando você você não usa essa palavra rogo o tempo todo. Quando você deseja alguma coisa, você faz um pedido para alguém. Mas veja que a palavra é mais intensa aqui. Paulo está fazendo um rogo, uma súplica. Ele está, é como se estivesse dizendo, irmãos, por favor, pelo amor de Deus, pratiquem aquilo que eu falei, que eu conceituei. É um rogo, é uma súplica. Há uma diferença entre pedido, súplica, rogo. Aqui essa palavra mostra a intensidade pela qual ele está pedindo. Ele faz esse rogo, essa súplica, por causa das misericórdias de Deus. Irmãos, Deus é misericordioso. Com você, comigo, conosco. O profeta Jeremias, lá em Lamentações 3:21, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nós temos um salmo no Saltério, o Salmo 136, que em todos os versículos, no final de todos os versículos, falam da misericórdia de Deus. Lembra disso? Louvem o Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Deus renovou mais uma vez as suas misericórdias sobre nós hoje. Nós acordamos, nos levantamos, temos uma casa, um teto, uma igreja, um templo, temos roupas para nos cobrir desse frio. Lá na praia é mais quente, lá é mais gostoso, assim, é 5 graus mais quente. Aqui, quando eu venho, o inverno é mais rigoroso aqui. E eu pus no Waze aqui, pus para ver a temperatura. Aqui no Bom Retiro parece que é mais frio ainda. Eu vou mandar todo esse frio para a casa da Lúcia depois.
Não gosto muito do frio, eu prefiro o verão, o calor é melhor, pelo menos para mim. Mas o fato é que Deus mais uma vez renovou a sua misericórdia na nossa vida. E Paulo diz, por causa das misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo tem em mente aqui, irmãos, é a figura do culto do Antigo Testamento. Ele pega a imagem de como era a adoração veterotestamentária, a adoração lá no Antigo Testamento, e ele diz assim, olha, venham, adorem a Deus. Ele usa uma figura do Antigo Testamento para fazer essa metáfora, essa comparação. Lá no Antigo Testamento, quando o adorador ia adorar, ele levava um animal, lembra disso? Um cordeiro, uma ovelha. E se a pessoa fosse pobre, levava uma pombinha, uma rolinha. Mas ninguém deveria comparecer diante de Deus de mãos vazias. Era preciso adorar e levar um animal. E Paulo faz um contraste agora aqui no Novo Testamento. Ele diz, olha, apresentem o vosso corpo. Lá no Antigo Testamento, a pessoa levava o animal. Agora no Novo Testamento não precisamos mais do animal, mas você vem, nós trazemos o nosso corpo para vir adorar ao Senhor. Não precisa mais do animal, não precisa mais do cordeiro, porque um dia João Batista estava nas águas do Jordão e viu Jesus se aproximando, e João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não precisamos mais do animal, nós, Paulo diz, apresentem o vosso corpo por sacrifício. Lá no Antigo Testamento o sacrifício era morto, o animal era morto, agora o sacrifício é vivo, é você, sou eu. Lá no Antigo Testamento o animal deveria ser santo, lembra? Uma ovelha, um cordeiro, macho de 1 ano, branquinho, sem defeito. E Paulo diz que também deveria ser agradável, ou seja, o culto que nós oferecemos a Deus deve ser da maneira como Ele deseja. Os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster diz que nós não temos autonomia para fazer um culto de acordo com a imaginação humana, e nós também não podemos aceitar sugestões de Satanás em relação ao culto. É Deus quem diz o que é bom e o que é agradável. Portanto, nós mesmos agora na nova aliança somos o sacrifício vivo. E ele fala no final do versículo 1, que é o vosso culto racional. Na língua original, a língua grega, culto racional é culto logiquem, que de onde vem a nossa palavra lógica. Nós pensamos, somos seres racionais, conhecemos a Deus, o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções. É por isso que nós nos emocionamos quando cantamos um hino. Aquele aleluia, santo, quando cantamos sobre a bondade de Deus. Somos seres racionais, emocionais, e nós estamos aqui, trazemos a nossa vida, o nosso corpo, por sacrifício agradável a Deus. Paulo diz, como viver a vida cristã? Adorando a Deus. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, um dos nossos símbolos de fé da igreja presbiteriana, é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Segunda verdade, como viver a vida cristã? Paulo diz, rejeitando o mundo. Rejeitando o mundo. É o que está aí no versículo 2, a parte A. Veja aí, volte os seus olhos para o texto novamente. Como viver a vida cristã, rejeitando o mundo, versículo 2, a parte A. E não vos conformeis com este século. Até aí. Agora, ele fala da necessidade de rejeição ao mundo que vivemos. Lembra do que nós falamos inicialmente da oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17? Quando Jesus diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. A palavra conformar aqui significa tomar a forma, se amoldar, se tornar parecido.
Deixa eu dar um exemplo para os irmãos aqui. Está vendo esse copo com água aqui? Esse copo com água, ele tem um formato. A água toma o formato do copo. Só se eu jogar essa água lá, vai ficar sem forma. Mas aqui a água tem a forma ou o formato do copo. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é que nós não devemos tomar a forma, ou lembra da forma do bolo? Às vezes a minha mãe faz um bolo lá, se a forma é quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se a forma é redonda, o bolo vai sair redondo. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos tomar a forma, nós não devemos nos tornar parecidos com o mundo, não vos conformeis com este século. A palavra século não significa apenas um período de 100 anos. Século significa aqui a era presente, os valores errados e defendidos pelo mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Quando eu cheguei mais cedo aqui na igreja, conversava um pouco com a Maria lá embaixo, e ela me contava algumas coisas sobre os moradores de rua, sobre os vizinhos aqui, sobre o trabalho que eles dão. Às vezes tinha noite que ela precisava ficar vigiando para saber se não iam entrar aqui, roubaram uma lâmpada, um refletor, alguma coisa dessa natureza, tá vendo? Irmãos, isso é o mundo. Isso é o mundo. É por isso que você e eu temos que colocar seguro no carro. Porque se... Eu sempre falo, né, não sei se a expressão está certa, mas eu falo que é o dinheiro do ladrão que você tem que pagar todo ano. E a corretora lá do seguro não deixa você esquecer que está vencendo, né? Está vencendo e você precisa renovar. É o mundo, é o sistema, porque a gente anda, se não colocar uma tranca na porta lá, se não colocar o seguro no carro, você sai, vai fazer uma visita, às vezes eu saio, vou fazer uma visita, já pensou, você volta, o carro não está lá? Aí você escolhe o mal menor, você prefere pagar o seguro do que ter o seu veículo furtado, roubado. Esse é o mundo, é a era presente, são os valores errados e defendidos pelo mundo. E lá embaixo a Maria contando assim, eu falei, calma Maria, não fica nervosa. Mas ela não estava nervosa não. A ideia de Paulo é, quem deseja viver a vida cristã, não deve tomar a forma do mundo. Deixa eu dar exemplos para vocês. A ideia é, se o mundo mente, se é normal para o mundo mentir, não é normal para nós mentir. Porque Jesus diz lá em João 8 que o pai da mentira é Satanás. É o diabo, ele é o pai da mentira. Se o mundo trapaceia, não podemos trapacear, não podemos agir de forma correta. Se o mundo, se as novelas ensinam roubo, furto, adultério, fornicação, não devemos nos amoldar a isso. Paulo diz, não se conforme com este século. Você está aqui, mas você não é daqui. O próprio Paulo vai dizer lá em Colossenses no capítulo 3, talvez os irmãos vão se lembrar, Paulo diz o seguinte, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, e não vos conformeis com este século. Eu vou dar um exemplo bíblico, citar um versículo que vai ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, primeira carta, 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, João diz algo muito interessante, você deve lembrar. 1 de João 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E veja que toda vez que aparece a palavra mundo, especialmente no Novo Testamento, você precisa tomar cuidado para saber qual é o significado real. Só para os irmãos terem uma ideia, a palavra mundo, lá no Evangelho de João, tem pelo menos 7 significados. 7. E agora, pastor, como é que eu vou saber? Você precisa saber
saber o contexto, em que momento Jesus está falando e por que está falando aqui. A ideia do texto de 1 de João 2,15, o mundo aqui é o sistema de valores estabelecidos por este mundo que, segundo a própria Bíblia, jaz no maligno. É o sistema em rebelião contra Deus. É o sistema que não quer Deus. É o sistema que deseja viver por conta própria. Eu não preciso de Deus, não preciso de regras, não preciso obedecê-lo. Quer ver? Eu vou trocar a palavra, aonde eu li mundo, eu vou trocar e vou colocar a palavra sistema. E vocês vão ver que combina igualzinho. Vou reler o texto e vou colocar a palavra sistema. Vejam, não ameis o sistema e nem as coisas que há no sistema. Se alguém amar o sistema, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no sistema, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do sistema. Eu vou trocar a palavra sistema por outra palavra e vou reler o versículo e também vai combinar. Eu vou trocar pela palavra Babilônia. Babilônia na Bíblia é símbolo do mundo, símbolo de um mundo caído, pecaminoso e afastado de Deus. Aquela Babilônia lá do Antigo Testamento que os profetas anunciaram, a Babilônia do megalomaníaco Nabucodonosor. E Babilônia é símbolo deste mundo caído. Eu vou trocar a palavra mundo, vou reler o versículo, colocar Babilônia e vocês vão ver que combina igualzinho. Veja só. Não ameis a Babilônia e nem as coisas que há na Babilônia. Se alguém amar a Babilônia, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há na Babilônia, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede da Babilônia. Mundo, sistema, Babilônia. E Paulo diz, como viver a vida cristã? A lição é rejeitando este mundo, este sistema, esta Babilônia. Talvez lá no seu trabalho você seja o único cristão. E lá as pessoas mentem, trapaceiam, alguém liga, quer falar com o chefe e o chefe diz assim, diga que já ouviram isso? Diga que eu não estou. E aí? Você é crente, você serve a Deus, você entende que mentira é do diabo, o pai da mentira é o diabo, conforme João capítulo 8. E aí dá vontade de dizer, diga o Senhor mesmo que não está. Como viver a vida cristã? Rejeitando o mundo. Somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Somos forasteiros, peregrinos, rumo à Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, e precisamos entender que os valores do mundo são incompatíveis com os valores de Deus. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Não dá para amar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente até brinca, tem até piada consagrada já, lembra do crente Raimundo? Tem o crente Raimundo. O Raimundo é um pé na igreja e o outro no mundo. Paulo diz, como viver a vida cristã rejeitando o mundo. E finalmente, para nós encerrarmos, a terceira verdade que Paulo nos ensina nesse texto tão curto, tão pequeno, porém tão precioso, a terceira verdade de como viver a vida cristã é transformando a nossa mente. Veja aí o final do texto, versículo 2, a parte B. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Finalmente, ele fala da necessidade que nós temos de transformar a nossa mente, o nosso coração. A primeira palavra aí da parte B do versículo é mas.
Essa é uma, na língua portuguesa, não sei se tem algum professor de português aqui, depois me corrija se eu estiver errado, mas isso nós chamamos de conjunção adversativa. Das 5 conjunções adversativas que nós temos na língua portuguesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Toda vez que você encontrar no texto uma dessas 5 conjunções adversativas, significa que o texto está mudando de assunto. E ele está sugerindo ou nos exortando e dizendo, ao invés de fazer isso, façam isso. É como se nós, pegando aqui o início do versículo 2, ao invés de amar o mundo, ao invés de amá-lo, esse sistema ou essa Babilônia transformem a sua mente. Irmãos, deixa eu dizer algo interessante sobre a mente. As maiores batalhas da nossa vida começam na nossa mente. Já repararam isso? As maiores batalhas da nossa vida começam na nossa mente. Você pensa, mentaliza, arquiteta, ou para o bem ou para o mal. As maiores batalhas da nossa vida começam na nossa mente. Nós pensamos, fazemos, agimos, falamos, tudo começa aqui. E é preciso que nós controlemos os nossos pensamentos para que, aliás, o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, né? Em que a gente deve pensar? Lembra? Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor e se há alguma virtude, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo vai dizer, olha, é preciso viver a vida cristã transformando a nossa mente. E a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é boa, é pura, é santa, é abençoada. Nós devemos nos parecer com Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na verdade, somente aqueles que já nasceram de novo, que já experimentaram um novo nascimento, têm essa transformação da mente. Quem não é de Jesus, quem não conhece a palavra de Deus, quem não vive essa vida de temor a Deus, não tem essa capacidade de dizer não, eu vou dizer não ao mundo, aos valores errados e equivocados para seguir a Jesus. Nós lemos na liturgia, o reverendo Ismael leu na liturgia o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, 2 aos Coríntios 5:17, um texto tão rico e tão conhecido nosso que diz, e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo é nova criatura. Você já nasceu de novo, já experimentou o novo nascimento, a regeneração. Jesus disse isso para Nicodemos lá em João 3. Olha, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer da água e do alto, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Essa transformação que o texto fala é interna. Ela deve ocorrer na nossa mente, no nosso coração. Se inicialmente nós dissemos que é preciso oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, também é preciso oferecer a nossa mente. Para que, Paulo diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade do Senhor é perfeita. O profeta Isaías vai dizer isso no capítulo 55, diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus.
Deus é santo, Deus é poderoso, e Ele quer que nós vivamos e que nós, de fato, demonstremos que temos a mente de Cristo. Outro texto, Efésios 4, o apóstolo Paulo ainda falando sobre a ideia da mente, Efésios 4, versículos 23 e 24, escreveu: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Você e eu somos novas criaturas, estamos em Cristo e temos essa capacidade de transformar a nossa mente, de dizer não quando vierem pensamentos ruins, negativos, pecaminosos, que não agradam a Deus. O propósito, Paulo encerra dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar com cada um de nós nessa manhã. Você e eu somos cristãos, somos discípulos de Jesus, estamos nessa caminhada cristã. E é preciso que nós saibamos viver. As pessoas lá fora precisam olhar para nós e identificar que nós somos diferentes, não apenas pelo que nós falamos, mas especialmente pelo que nós fazemos. Como viver a vida cristã? O apóstolo Paulo diz: primeiro, adorando a Deus; segundo, rejeitando o mundo; terceiro, transformando a nossa mente. A minha palavra é para que nós de fato vivamos a vida cristã para a glória do Senhor e para a exaltação do seu nome. Que o Senhor nos abençoe. Amém.